Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Os irmãos que quiserem se colocar de pé, vamos adorar ao Senhor. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. E ele diz assim: aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém
voz se abrir, eu entrarei. Eu Você vive a sua vida, e eu tenho certeza que no decorrer dos seus dias existiram momentos e existirão momentos ainda de que você pode ter a sensação de que Deus precisa ressuscitar os seus sonhos. Existem momentos que às vezes o medo toma conta da gente, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas. E aí nessa hora a gente precisa dizer: Deus, ressuscita os meus sonhos. Como eu disse no início, às vezes é aquele momento que nós precisamos entrar lá no nosso quarto e dizer com a voz bem forte da alma e falar assim: Deus, aqui estou eu, do jeitinho que o Senhor me fez, e clamando a Ti, molda a minha vida e faça enxergar os Teus sonhos, os Teus planos, os caminhos que eu preciso seguir. Porque na verdade, quando nós entregamos o nosso coração a Deus, nada mais nos interessa. Porque aquilo que nós vivemos aqui na terra necessita ser aquilo a qual nós somos chamados todos os dias. Porque esse é o pulsar do coração. É essa porta que abre todas as manhãs. E neste momento eu peço que cada um feche os seus olhos. E diante dessa grandeza de Deus, diante desse caminho que se abre, volte à sua memória. Volte à memória da sua alma e do seu coração os sonhos que Deus realizou na sua vida, meu irmão. Oh, Jesus, volte à sua alma, volte à sua história, relembre todo o processo e diga: Deus, Deus, são os teus sonhos que eu quero viver, continuar prosseguindo nessa caminhada. Não é mentira, meu querido irmão, não é mentira. Cada dia uma porta se abre e a escolha é sua. A escolha é sua. Viver o que Ele planejou ou simplesmente viver o que a sua mente diz que necessita viver. Existem, irmão, existem sonhos dentro de você que precisa renascer. Então diga: Deus, neste momento, Pai, existe algo em mim que precisa, como um vale de ossos secos, renascer. Neste momento, Deus, eu creio, oh Jesus, eu creio, Pai. Renasce em nós, Deus, ressuscita em nós, Pai, o primeiro amor, a vontade, Deus, de viver na Tua presença 24 horas por dia e dedicar ao Senhor cada passo, cada caminho, Pai. Nós somos Teus, Jesus. Nós somos Teus, Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, certamente nos ressuscitará, amém? É a palavra de Deus, amém? Tome posse em nome de Jesus.
Quem conhece, canta e ressuscite. Que posso ver, se não vale de ossos secos? E o que posso dizer, se já se foi a esperança? E nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, assim Senhor. volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. E o que posso ver, se não vale de ossos secos? Que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. ó vale de ossos Assim secos, diz o Senhor. volte a respirar. Eu Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Você deseja que o Espírito Santo de Deus venha fluindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. O Espírito Santo diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso e Ele está aqui neste lugar. Nós profetizamos sobre a sua vida nessa manhã. Vida, vida, vida de Deus. Receba a vida de Deus.
Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, Assim diz o Senhor. volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Aleluia. Irmãos, nós agora vamos também aproveitar esse momento para adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos agora cantar uma música que se chama Gratidão. Porque a Bíblia diz que em tudo nós temos que dar graças, não é isso? E a presença do Senhor está conosco e nada nos tem faltado. Por isso nós temos que dar graças a Deus e ser gratos a tudo que Ele fez por nós, a tudo que Ele faz por nós, e certamente agradecemos a tudo que Ele ainda fará, porque Deus é um Deus de promessas, e as promessas dEle nunca falham e nunca deixam de ser cumpridas, e nós temos que ser gratos a esse Deus. Então você que veio preparado para o dízimo e oferta, é o momento de você adorar ao Senhor, mas também cumprimente os seus irmãos, abençoe a vida dele e agradeça aí junto com ele. Amém? Vamos adorá-lo. Somos gratos. Canta minha alma ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. É Ele quem perdoa tua maldade e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime sua vida e coroa de fidelidade. É Ele quem perdoa tua maldade e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime sua vida e
quem redime sua vida e coroa de fidelidade. É Ele quem perdoa tua maldade e sara todas tuas enfermidades. Quem redime sua vida e coroa de fidelidade. Vamos cantar a Ele a honra. Cante comigo. A Ele a honra. Mais uma vez, declare: a Ele a honra, a Ele a glória, yeah. A Ele a força, para sempre, amém. A Ele a honra e a glória para todos sempre, amém. Essa música eu convido os irmãos a permanecerem de pé e nós vamos cantar a música que diz Senhor e Rei. E eu gostaria que os irmãos pensassem o seguinte: o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Rei da sua vida? Amém? Ele é o Rei da minha vida. E essa música diz que acima de todos, acima de tudo, está o nosso Deus. E nós vamos declarar isso nessa manhã. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés.
Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. E essa música agora, ela fala sobre o clamor. Eu gostaria que os irmãos se aproximassem, quem está perto de você mesmo aí no banco. E vocês começassem agora, quando estivermos cantando essa música, a clamar por Jesus. Essa música fala que o clamor, ele move montanhas. E nós vamos dizer o seguinte: Jesus, eu quero declarar o teu nome sobre toda a mente e sobre todo o coração. Eu não sei quais são as lutas que cada um aqui enfrenta. Eu sei das minhas. E eu nunca vou ter vergonha de dizer sobre isso. Porque um dia eu descobri que aquilo que nós passamos serve como testemunho para alguém. Não é fácil estar aqui. Só eu sei das lutas de estar aqui hoje. Mas eu fiz uma escolha de abrir mão do meu medo, de abrir mão da minha ansiedade, de abrir mão dos meus temores e confiar em Deus.
Eu já pedi várias vezes para o Senhor Jesus tirar isso de mim. Mas eu aprendi que tudo tem o seu tempo, viu, Roberto? Tudo tem o seu tempo. E talvez hoje, Laila, eu esteja assim, porque sirva de testemunho para alguém. Nós não precisamos ter vergonha do que passamos, mas nós precisamos confiar. E eu convido agora os irmãos a clamar, a orar e a prestar bastante atenção nessa letra, pois ela vai transformar a sua vida. Sei que existe paz em tua presença, clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança em vida clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão. Oh Deus, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, poderoso.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Eu clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo, Jesus. Eu clamo, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Ele vai sobre a sua família, por Ele clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Eu não sei você, irmão. Mas eu sinto que Deus está aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós não sabemos o dia de amanhã. A única coisa que nós podemos ter certeza é que nós podemos confiar. Por isso que quando nós adoramos, o nosso coração acelera. Existe algo dentro de nós que move, que muitas vezes nós não conseguimos controlar. Porque nós declaramos o sangue, o nome de Jesus. E é nele que nós podemos confiar. É nele que nós acreditamos. É nele que nós cremos. É nele que nós temos a certeza da vida eterna. Glória a Deus por isso. Glórias ao nome de Jesus. Porque é este nome, é este sangue, é este poder que transforma as nossas vidas. E quando nós viemos aqui declarar, né, Bruno, Edivaldo, é porque o pulsar de Jesus pode transformar as nossas vidas. E eu sei que a mão do Senhor está sobre mim. Eu sei que a mão do Senhor está sobre você. Então, meu querido, concentre a sua mente neste momento nele. É nele. É nele, porque é por Ele e é para Ele. Você está aqui adorando a Ele, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único que é digno, Marquinhos, a Ele que no ventre das nossas mães declarou, e desde a nossa infância nós estamos aqui, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos transforma, e a tua mão está sobre mim. Espero que essa música fale tanto no teu coração quanto ela tem falado no meu, amém? A mão dele está sobre mim. Não sei o que virá, mas posso confiar. Se prometestes, certamente se cumprirá.
E se as dúvidas vierem e a aflição chegar, me lembrarei que és fiel e tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Veja isso. Se as circunstâncias da vida me disserem que é o fim, é certo que tens um novo começo para mim, para você também. Como foi com Abraão, que seguiu a direção, te seguirei até o fim. Tua mão está sobre mim. Nossa certeza, amém? Tua mão está sobre mim. Nunca falhou, Nunca falhou, nunca mudou. És o mesmo ontem, hoje e sempre. Tua palavra está de pé. Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Nunca falhou, nunca mudou. És o mesmo ontem, hoje e sempre. Tua palavra está de pé. tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Tu me fazes florescer no deserto. Não é assim com você? E transforma minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Cante conosco. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. É verdade. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Pois ele Nunca falhou, nunca mudou. És o mesmo ontem, hoje e sempre. Tua palavra está de pé. Está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Tu me fazes florescer. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim.
igreja pode declarar isso com a gente? Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, o teu poder. Declare: tua mão está sobre mim. Nós sabemos, Jesus. Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre nossas vidas, ó Pai. Vamos declarar: nunca falhou. Olha, nunca falhou, nunca. És o mesmo ontem, hoje e sempre. Tua palavra está de pé. Tua mão está sobre mim. A mão de Deus está sobre nós. Tua mão está sobre mim. Amém. Aleluia. Deixa eu tirar isso aqui agora. Amém, irmãos. Como é bom poder sentir a presença do Senhor, e como é bom saber que o nosso Deus, Ele é um Deus presente. E Ele está aqui neste lugar, eu creio nisso. Quando nós pensamos sobre o tema que seria esse culto cantado, eu comecei a conversar com Deus e a declarar: Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. Porque o nosso pastor ano passado falou sobre as janelas. Quem lembra das mensagens que nós ouvimos ano passado? E esse ano Deus tem levado o nosso pastor a falar sobre as portas. E um dos momentos em que Deus me deu a oportunidade de confirmar o tema dessa cantata foi quando eu e minha mãe presenciamos lá no Comunhão, Testemunho e Intimidade, que é o CTI. E ali, claramente, Deus falou que a porta do pastor seria aberta no momento certo. E foi aberta. Eu não sei se meu pai lembra disso, mas foi uma experiência muito significativa. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse tema: eis que estou à porta. Eis que estou à porta. E nós vamos ler agora Apocalipse capítulo 3. Eu gostaria de ler todo o capítulo e nós vamos refletir um pouco sobre alguns versículos. Nós não vamos falar todos os versículos, mas alguns nós vamos refletir agora neste momento. Apocalipse capítulo 3 diz o seguinte: ao anjo da igreja de Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tem encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com suas vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir.
conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-os da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto ao suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Versículo 20 que quero destacar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Senhor Jesus, fala aos nossos corações neste momento, ó Pai. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que possa, ó Deus, profundamente tocar no coração de cada um nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Apocalipse, ele foi escrito, por João. E nesse capítulo 3, nós vemos aí 3 cartas que ele escreve, que é a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E assim como toda a Bíblia, ela é rica, ela é repleta de ensinamentos tão valiosos para nós. Esse capítulo 3 traz grandes ensinamentos para a nossa vida. E nós vamos refletir em alguns versículos, não serão todos, mas alguns versículos que trazem ensinamentos valiosos para nós. Primeiro, no versículo 1, aqui Deus, Ele nos mostra que Ele conhece as nossas obras e ações. Ele sabe o que nós fazemos. E o mais profundo de tudo isso é que Ele sabe qual é a verdadeira intenção do nosso coração. Deus sabe. Deus sabe quando o que nós doamos para a obra dEle, quando nós doamos o nosso ser, a nossa vida, se é sincero ou se não é sincero. Ele sabe. E além disso, nesse versículo, Deus nos mostra e nos leva a refletir que quando Ele habita em nós, não há espaço para as coisas do mundo. Quando Deus habita em nós, há abundância de vida. Porque trevas não combina com a luz. Então, aonde Deus habita, há abundância de vida. Eu não estou falando de abundância material, mas de abundância espiritual. Abundância de intimidade, abundância de relacionamento, de vida. Quando nós temos Cristo, não existe espaço para frieza, não existe espaço para o desânimo, existe espaço para os frutos do Espírito. E é isso que Deus deseja.
que possamos de fato refletir sobre isso nessa manhã. Existe abundância de vida em você, neste momento, em minha vida? Aquilo que nós temos doado para o Senhor tem sido algo sincero? Tem sido algo que preenche de fato o seu ser, o seu coração? E continuando a leitura desse capítulo 3, nos versículos 2 e 3 de Apocalipse, fala sobre o alerta. Nós precisamos vigiar e orar. Orai sem cessar. Mateus capítulo 26, versículo 41 e Marcos capítulo 14, versículo 38 nos leva a pensar sobre isso. Que nós precisamos constantemente orar e vigiar, para que não venhamos cair em tentação. A tentação do desânimo, a tentação do rancor, a tentação do falar mal, a tentação de não ouvir a Deus, a tentação de achar que é superior a Deus. Todas as tentações, elas serão superadas quando nós dedicamos a orar e a confiar no Deus eterno. Não existe outro caminho. O caminho é Cristo. O caminho é o nosso Deus. E no versículo 7 de Apocalipse, já se referindo à igreja de Filadélfia, percebemos aí nesse versículo 7 a autoridade de Deus. Vamos ler juntos? Na verdade eu vou ler porque cada um tem uma versão, né? Mas acompanhe a leitura. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém consegue abrir. Deus tem a chave da minha vida e da sua vida. Ele tem todo o poder em suas mãos. Nada, absolutamente nada, sai do controle dele. Nada vai mudar diante do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é soberano, ele é único. Falamos que temos tanta fé, mas nós queremos muitas vezes abrir portas que ainda permanecem fechadas, porque assim o nosso Deus quer. E nós com toda a força arrombamos aquela porta. Ou muitas vezes nós queremos fechar a força portas que ainda não precisam ser fechadas. Ei, querido, a porta da sua vida somente Deus pode abrir. E a porta que Ele quiser fechar, somente Ele vai fechar. Se você acredita nisso, não se preocupe. Ei, aquieta sua alma, né, Tânia? Aquieta sua alma. Não adianta se debater. Não adianta abrir a caixinha e procurar chaves para tentar abrir a porta da sua vida. Ele tem o tempo. É Ele que vai abrir e é Ele que vai fechar. Eu nunca me esqueci quando eu estava lá no Colégio Batista, estudando ainda, então tem já um tempinho. E na portaria lá de baixo, eu acho que minha mãe vai lembrar dessa história, porque eu contei para ela. Eu lembro que eu cheguei para ela e falei assim: mãe, aconteceu algo tão maravilhoso na escola. E eu estava na escadaria, a escadaria principal, já tinha acabado a aula, sentada com as minhas amigas na escada, conversando. E aí veio um professor de geografia descendo aquelas escadas. E eu fui, parei e olhei para ele. E ele foi descendo e cantando assim: se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus
cuida de mim. E ele foi descendo aquelas escadas cantando essa música e as lágrimas escorrendo. Na hora eu não conseguia compreender, mas eu achei tão bonito aquilo. Eu falei, nossa, que legal, meu professor adorando a Deus. Só que depois, no outro dia, eu fui compreender que ele tinha sido mandado embora. Quando a gente foi ter aula de geografia, já não era mais aquele professor. E Deus, naquele momento, eu nunca me esqueci, falou tão forte ao meu coração. Porque através daquele ato, aquele professor não sabe que eu lembro daquilo, ele nem viu que eu estava observando as atitudes dele. Mas naquele momento eu compreendi que ele tinha fé, irmãos. E ele começou a cantar assim, Deus, o Senhor está fechando essa porta, mas eu estou tranquilo, porque eu sei que o Senhor tem portas ainda maiores para se abrir. Ei, espera mais um pouquinho. Aquieta sua alma. Não queira abrir a porta que só Deus pode abrir. Ei, espera mais um pouquinho. Aquieta sua alma. Não queira fechar portas que só Deus pode fechar. Você quer ver sua família aqui com você? Espera mais um pouquinho. Não ache que Deus não está trabalhando, porque Ele está. Você precisa de respostas? Ei, espera só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ele sabe o momento certo. Aquele professor, ele escolheu descansar. E eu e você? O que nós escolhemos hoje? Ah, Priscila, muitas vezes eu não escolhi descansar. Muitas vezes eu quis arrombar a porta. Muitas vezes eu quis fechar portas. Ah, foram várias. E portas têm vários sentidos. A porta pode ser a porta da nossa salvação, onde um dia Jesus, o nosso amado Deus, vai fechar. E aqueles que têm salvação entrarão. E aqueles que não têm a salvação, pode bater. Pode bater. Porque Ele não vai abrir. Existem as portas profissionais. Eu já tentei fechar a força. Adiantou não. Deus falou assim, fica quietinha aí. Porque eu sou Deus. Eu que vou fechar no tempo certo. Aguenta aí, Lene, mais um pouquinho. Você está no deserto ou não? Porque Deus trabalha não somente no deserto. Ele trabalha na sua vida também na abundância. Espera mais um pouco. E pensando sobre essa porta que se fecha ou se abre, e eu comecei a pensar mais uma vez sobre a espera. E Deus vai falando comigo, sabe por que tem que esperar? Porque a espera vai te curar, a espera vai te amadurecer e a espera vai te transformar. E aí, irmãos, aqueles que puderem abrir a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo, se eu não me engano, é capítulo 7. Quem puder abrir a sua Bíblia, fala sobre a história de Noé. Todos nós conhecemos essa história, não conhecemos? E Deus, Ele dá uma orientação a Noé. Ele olha o mundo e Ele dá uma orientação maravilhosa para Noé, que era de construir a arca. Mas aqui nós vamos ver uma porta que foi fechada por Deus e o processo da espera e da paciência. Nesse capítulo 7 de Gênesis, no versículo 16, diz assim: os animais que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então, o que o Senhor fez? Fechou a porta por fora. E eu fiquei pensando sobre isso. Noé estava atento, ele obedeceu à voz de Deus. Ele cumpriu o chamado de Deus com fé. E essa porta aqui eu vejo como uma porta de proteção.
Deus fechou aquela porta da arca como proteção para Noé e sua família. Muitas vezes Deus está fechando portas na sua vida como proteção para você, na qual Ele vai abrir no tempo certo para que você possa desfrutar das maravilhas. Só que, irmãos, se vocês forem ler este capítulo, Noé precisou esperar, e não foi pouco tempo. Não foi pouco tempo, não. Lá no versículo 7, eu vou querer ler, diz assim: Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. Eles entraram na arca. Só que depois, sabe depois de quantos dias que eles estavam ali dentro da arca que começou de fato a ter o dilúvio? Sabem quando? Olha lá no versículo 10. Passados 7 dias, desabaram as águas do grande dilúvio. 7 dias. Vocês já pararam para pensar? Eu fico assim, Deus, Noé era, quando a linguagem era o cara. Ele fez uma arca num sol. Todo mundo questionando se é maluco. O que está fazendo essa arca? Ele entrou com os animais, com sua família na arca. E eu fico esperando assim, que ele estava lá esperando. E ainda se passaram 7 dias. Só que a porta estava trancada? Estava? Ainda não. Ainda não. Ei. Quando Deus pede para esperar, Ele sabe o que está fazendo. E Ele pede que neste momento, eu e você, exerçamos de fato a fé. E é isso que precisamos fazer. E aí nesse tempo de espera, Noé estava ali. E aí no versículo 16, que Deus de fato fecha aquela porta. Mas no versículo 12, fala que foram 40 dias e 40 noites. E no versículo 24 diz que a enchente prevaleceu por toda a terra durante 150 dias. O tempo de espera não pode ser um campo de desespero para mim e para você. Precisa ser um campo de transformação. Voltando no texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, traz 3 ensinamentos preciosos para a nossa vida. Primeiro, Deus nos conhece. Segundo, Ele conhece as nossas obras. Terceiro, Ele coloca diante de nós uma porta aberta que só será fechada quando Ele voltar. E aí eu pergunto: você está pronto para entrar por essa porta e ouvir seja bem-vindo, meu filho amado? Seja bem-vindo. E para terminar essa reflexão, versículo 20 de Apocalipse diz, vamos ler juntos? Apocalipse 3, se puder colocar aí pra gente, Kátia. Obrigada. Vamos ler juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém. Só o 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ei, Deus está batendo na porta do seu coração hoje. Cabe você ouvir a voz dele e correr em direção a essa porta e abrir a porta e dizer: entra, Deus, e cear com ele, conversar com ele, e fecha a porta para que ele nunca mais possa sair. Eu convido o Ministério de Louvor a vir aqui e nós vamos encerrar agora. Mas eu gostaria que agora todos vocês fechassem os olhos, todos.
mediante a tudo que você acabou de escutar sobre a porta. Eis que estou à porta e bato. E eu gostaria que você começasse agora a refletir o seguinte: como está a sua casa? Casa, vida, a sua vida, como está? Ela está organizada? Ela está preparada? Ela está agradável? Comece a pensar sobre isso. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Quando nós recebemos uma visita, a gente não prepara tudo com muito amor e carinho? E aí? Se sim, eu quero que você comece agora a adorar o Senhor, a orar e dizer: Pai, eu estou abrindo mais uma vez a porta do meu coração. Pode entrar. Pode falar comigo, Deus. E fala para Deus também. Conversa com Ele. Cear é isso. É sentar à mesa, é conversar. Fala tudo para Deus. Mas deixa Ele também falar o seu coração. Ah, querido, mas se a sua casa está toda revirada, está bagunçada, está suja, tem muitos dias que você não consegue pôr em ordem essa sua casa. Se não está do jeito que você gostaria, não tenha vergonha. Abra mesmo assim a porta do seu coração e deixa Deus entrar. E Ele vai te ajudar a reorganizar. Ele vai te ajudar a colocar tudo em ordem. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Redimido foi, cante ao Cordeiro.
Você compreende que o Santo Espírito de Deus está aqui neste lugar. Eu te convido agora a começar a clamar pelo Senhor e dizer: Pai, eu preciso aprender a esperar. Me ajuda a compreender as portas que ainda estão fechadas, Senhor. Me ajuda. Aquelas que precisam ser abertas, me ajuda, Senhor. E eu te convido, como ato de fé, aquele que se sentir à vontade, a vir aqui à frente. E nós vamos, ao final dessa música, orar por você. Não somos nós não somos nada, mas o nosso Deus é tudo, e Ele está aqui neste lugar. Se você deseja receber respostas de Deus nessa manhã, eu te convido a vir aqui à frente, e Deus fará maravilha.